E aí, pessoal, tudo bem? Olha, eu trouxe aqui 4 questões da prova de matemática dos últimos anos, que eu lhe garanto que vão estar na prova deste ano, né, em 2023, na sua prova de matemática no dia 12. Vou começar fazendo essa daqui, né, do Enem 2019. Olha só. Uma empresa presta serviço de abastecimento de água em uma cidade. O valor mensal a pagar por esse serviço é determinado pela aplicação de tarifa por faixas de consumo de água, sendo obtido pela adição dos valores correspondentes a cada faixa. Faixa 1. Para o consumo de até 6 metros cúbicos, valor fixo de R$ 12. Faixa 2. Para consumo superior a 6 metros cúbicos e de até 10 metros cúbicos, tarifa de R$ 3 por metro cúbico ao que exceder 6 metros cúbicos. Faixa 3. Para consumo superior a 10 metros cúbicos, tarifa de R$ 6 por metro cúbico ao que exceder a 10 metros cúbicos. Sabe-se que nessa cidade o consumo máximo de água por residência é de 15 metros cúbicos por mês. O gráfico que melhor descreve o valor P em real a ser pago por mês em função do volume V de água consumido em metro cúbico é qual desses gráficos? Olha, cada faixa dessa aqui é um intervalo no meu eixo horizontal, que é o V, volume em metros cúbicos, que corresponde a um valor em reais, que está na horizontal, que está em P. Olha só, na faixa 1, no intervalo 1, o consumo é fixo em R$ 12. Então, eu olho para o gráfico e vejo no primeiro intervalo quais que são fixos. A, sim. O B, sim. C também. D também. O E não é fixo, ó, tem uma variação. Então, eu lhe garanto que não é o item E. Vamos para a segunda faixa. Para o consumo superior a 6 metros cúbicos e até 10 metros cúbicos, tarifa de R$ 3. Só que é o seguinte, se passar de 10 e até 15, a tarifa é 6 por metro cúbico, ou seja, eu tenho um primeiro setor, um primeiro intervalo, que o valor por consumo metro cúbico consumido é menor do que o segundo. Ou seja, eu tenho um primeiro setor com uma certa variação e eu tenho um outro setor, o último, com uma variação maior. Olha aqui o D. A variação aqui no meu gráfico é sempre constante. Mas não pode, porque em uma hora eu cobro 3 por metro cúbico e a outra eu cobro 6, então não é o item D. Item C, tem uma variação aqui no segundo intervalo, só que o último é constante, não é. Porque a cada metro consumido eu vou pagar 6, então vai mudar. B, eu tenho uma variação no primeiro intervalo, só que eu tenho uma variação menor no segundo. A inclinação da reta é menor desse segmento. Então não é o item B. Então é o item A. Que de fato, ó, tem uma inclinação, uma variação no segundo intervalo e eu tenho uma inclinação maior, ou seja, uma variação maior no último intervalo, que é correspondente aos R$ 6 por cada metro. Então o item correto é o item A, certo? Olha só essa questão do Enem 2020. O administrador resolve estudar o lucro de sua empresa e, para isso, traça o gráfico da receita e do custo de produção de seus itens em reais, em função da quantidade de itens produzidos. Eu tenho a receita, que é esse gráfico aqui mais em negrito, e eu tenho o custo, esse aqui, o gráfico mais fininho, certo? O lucro ele vai ser determinado pela diferença, receita menos custo. Isso significa que, nesse primeiro intervalo aqui, do 5 até o 15, como o custo é maior do que a receita, eu tenho um prejuízo. Então, no primeiro aqui, eu tenho um prejuízo. Se eu tenho um prejuízo, então o meu lucro é negativo. E no segundo intervalo, de 15 até 30, a minha receita é maior do que o meu custo. Então, eu tenho lucro. Se eu tenho um lucro, interpretando aqui nos gráficos, eu tenho um primeiro setor de 5 até 15 que o gráfico é negativo, está abaixo de zero, e o segundo setor de 15 até 30 é positivo. Olha só, o A de 5 até 15 negativo e de 15 até 30 positivo. Esse aqui pode ser o A. O B está dando que 5 até 15 é positivo, não tem como ser, porque
eu tive prejuízo, então não é o B. C, tá dando que eu também tive lucro no primeiro setor, na primeira quantidade, de 5 até 15, não é, eu tive prejuízo. O item D tá dizendo que eu tive lucro também, certo? Não é verdade. E além do mais, isso aqui é o gráfico do meu custo. Não é. E o D também está dizendo que eu sempre tive lucro. Não é verdade. O único que sobrou foi o item A. Ok? Isso aqui foi do Enem 2020. Enem 2021, olha só. 154. O quadro representa a relação entre o preço de um produto R e seu respectivo imposto devido. Isso aqui é muito parecido com a questão do Enem 2019, que eu acabei de responder. Olha só. Se o seu produto custa menos de 5 mil reais, é isento, ou seja, não paga nada. Com isso, eu já vou eliminar o item C, porque do item C, de 0 até 5 mil, eu estou pagando um certo valor aqui, ó. Então, não é o item C. Item E, de 0 até 5 mil, não existe gráfico. Se não existe gráfico, então não existe uma relação. Então, não é também o item E. Na segunda faixa aqui, de 5 mil reais até 10 mil, vou pagar 10% de o valor do meu produto menos 5 mil, que é o valor que excede 5 mil reais. Isso significa o quê? Que quanto maior for o preço do meu produto, maior vai ser o valor que eu vou pagar. Então eu já elimino o item D, porque está dizendo aqui que vai ser sempre constante. E não é constante, vai mudar, vai aumentar se o produto for mais caro. Então eu já descarto o item D. No último, eu vou pagar R$ 500 mais 30% do que passar de 10 mil reais. Ó, se no primeiro eu estava pagando 10 mil e no 10%, e no segundo eu estou pagando 30%, então a variação vai ser maior. Se a variação vai ser maior, então as retas, o segmento aqui no caso, vai ser mais inclinado. Olha só, no item B, a reta é sempre constante, como se a minha cobrança porcentagem fosse sempre constante. Não é verdade. Então não é o item B. Só pode ser o item A. E de fato, ó, eu tenho constante de 0 a 5 mil, uma certa cobrança de 5 a 10 mil, uma certa variação. E eu tenho uma variação maior, ou seja, uma cobrança maior de 10 mil até 15 mil. Então, correto é o item A. Ok? Olha só. Agora do Enem 2022. Vamos olhar. Olha só, em uma competição de velocidade, diz-se que há uma ultrapassagem quando o veículo que está atrás do outro passa à sua frente, com ambos se deslocando no mesmo sentido. Considere uma competição automobilística entre 5 carros em uma pista com 100 metros de comprimento, onde todos largam no mesmo instante e da mesma linha. O gráfico mostra a variação da distância percorrida por cada veículo em função do tempo durante toda a competição. Qual o número de ultrapassagens após o início da competição efetuadas pelo veículo que chegou em último lugar? Olha só. Isso aqui é o deslocamento de cada veículo em relação à distância com o tempo. Esse veículo que chegou aqui, com esse gráfico sendo o representante, é o veículo que chegou em primeiro. Por quê? Porque ele demorou menos tempo para atingir 100 metros, então ele foi o primeiro. Então, esse daqui foi o segundo, esse foi o terceiro, esse foi o quarto e esse foi o quinto. Olha só, uma ultrapassagem acontece quando a interceptação de dois segmentos nesse gráfico que eles vão ocupar. Eles ocupavam lugares diferentes, eles, em um certo momento depois, eles estavam no mesmo local, ao mesmo tempo, então as retas que descrevem o deslocamento se interceptam, e depois eles voltam a ter posições opostas. Um vai estar na frente e o outro logo atrás. Então eu tenho que olhar onde foi que as retas se interceptaram. Interceptaram aqui, aqui e aqui mais. Desses três, em quantas o quinto ultrapassou? Ele efetuou uma ultrapassagem, o cara que chegou em último lugar. Que se refere ao quinto, são essas duas, mas em ambas ele não ultrapassou, ele foi ultrapassado. Então ele não realizou nenhuma ultrapassagem, ele é o item A. 0. Ok? Olha só, eu resolvi essas 4 questões do Enem, todas sobre a mesma habilidade, a habilidade 20,
interpretar gráfico cartesiano que represente relações entre grandezas, fiz uma análise e não realizei nenhuma conta. E eu lhe garanto que elas vão estar nesse ano na prova de matemática do Enem. Pelo menos uma. Ok? Gostou da solução? Curte o vídeo, compartilha, comenta, manda para o seu amigo que vai fazer a prova do Enem e está com dúvida com interpretação de gráfico, certo? Inscreve-se no canal, siga nas redes sociais, ok? Valeu!